Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física, vamos para mais uma aula online hoje. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria ressaltar a importância da participação de vocês. No 8º ano, de forma mais específica, eu tenho recebido pouquíssimas dúvidas, pouquíssimas mesmo. Eu preciso que vocês interajam mais. Vocês receberam meu e-mail, meu telefone. Vocês têm todos os meios para entrar em contato, mas quase ninguém entrou em contato ainda, certo? Então, eu preciso que vocês interajam mais. Eu preciso saber se alguém teve alguma dúvida, se alguém tem alguma sugestão, se alguém não conseguiu visualizar algum material. Certo, galera? Vamos aumentar a participação da turma 801. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre as atividades. No 8º ano, nós tivemos 2 atividades. A primeira foi referente ao tempo de reação. Eu dei 3 sugestões de atividades, onde vocês deveriam escolher uma e reproduzir. Muitos alunos ainda não entregaram. Eu vou prolongar esse prazo até segunda-feira, dia 11. É o último dia que eu vou estar recebendo essas atividades. E a segunda atividade é a atividade do Fair Play, quando você tinha que criar um informativo, um cartaz, um desenho, uma figura. Você deveria criar através de seus meios que você tem disponível em casa durante essa quarentena, registrar e me enviar. Recebi pouquíssimos registros do 8º ano. Então, galera, vamos atentar para essas questões. Vamos agilizar, vamos fazer aí as nossas atividades, certinho? O tema da nossa aula hoje é a origem do futebol. O futebol, ele é o esporte mais popular do mundo. Ele é jogado em todos os continentes. Hoje, no futebol, nós temos a oportunidade de ver partidas por diversos ângulos, filmados por diversas câmeras. Nós temos o recurso do árbitro de vídeo, que muitas vezes é polêmico, mas ajuda muito a decidir lances importantes que antes eram decididos de forma um pouco mais amadora, né? Hoje é decidido de forma profissional, você pode ir lá, você pode rever a situação. Por mais que isso demore um pouco e desagrade a alguns, é um recurso tecnológico importante. É um importante avanço para o futebol. Mas o futebol, ele nem sempre foi assim. Nem sempre contou com toda essa tecnologia. No começo da sua história, ele era jogado de forma bem amadora. Eu trouxe para vocês um registro da primeira partida de futebol que foi filmada na história. Assistam ao vídeo, depois nós voltamos aqui para conversar sobre ela. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasileirão. E esse é o futebol de hoje. Velocidade, precisão, o detalhe, o mínimo detalhe. A câmera que tudo vê, tudo revela, tudo revê, tudo replay. E no telão, quando a gente se vê, gol, gol, gol. Gol no ângulo, gol por vários ângulos. A final da Copa de 2014 no Brasil foi filmada por 34 câmeras de alta definição. Ah, sem contar as 14 que estavam lá só para tirar dúvidas, caso a bola ultrapassasse ou não a linha. Alguém aí ainda acha que a tecnologia não é bacana para o futebol? No estádio. Hoje, por exemplo, você pode adiantar boa parte da partida para ver só os lances que te interessam. Ou então, congelar a imagem para ir fazer um lanche na cozinha e depois não perder nenhum momento da partida. Mas, e no início de tudo, como é que era? Um plano único, câmera imóvel, preto e branco. Uma partida disputada no dia 24 de setembro de 1898.
O que você está vendo agora é a imagem mais antiga de uma partida de futebol já registrada. Blackburn, a equipe de branco, contra West Bromwich, de listrado. Jogo da primeira divisão do campeonato inglês no Ewood Park, estádio do Blackburn. 4-1 para o time da casa. E, gente, não adianta esperar por nada mais muito diferente do que isso, não. São 45 segundos de ação morninha. Mal dá para se enxergar a bola, entender a partida. O autor dessa obra-prima foi esse inglês Arthur Cheetham, pioneiro na arte de registrar imagens. Certo, galera, vocês conseguiram assistir ao vídeo? A qualidade não é muito bacana, mas nós podemos destacar alguns pontos importantes. O primeiro é o goleiro. Vocês perceberam a atuação do goleiro? A maior parte do tempo, ele fica andando de uma ponta a outra da linha, como se tivesse entediado. Isso acontece porque poucos lances nesse jogo, durante essa partida, resultavam em gol, em chutes ao gol, em ataques efetivos. A maior parte do tempo, os jogadores ficavam correndo de um lado para o outro atrás da bola. Eles não faziam jogadas, princípios táticos e técnicos como nós vemos nas partidas de hoje. Antigamente, era assim que funcionava a maior parte dos jogos de futebol. Mas esse registro, ele já é bem atual, se for comparado a toda a história do futebol. Porque o futebol, ele tem os seus primeiros registros aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, galera, e é justamente aí, 3.000 anos antes de Cristo, que nós podemos notar o primeiro vestígio da prática dessa modalidade que é tão popular em todo o mundo, é praticada nos 5 continentes. Foi na China, há 3.000 anos antes de Cristo, que era jogada uma modalidade bem semelhante ao futebol que nós conhecemos hoje. Só que, claro, possuía regras que eram adaptadas às condições da época. Os historiadores dizem que o futebol ele era praticado assim entre os vilarejos. Começava-se o jogo, por exemplo, em Mesquita, e ia-se jogando, até chegar a Nova Iguaçu, por exemplo. Jogando entre as cidades e o jogo ia prosseguindo. Mas vamos lá, dando sequência aqui aos registros antigos do futebol, nessa mesma época, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, na Grécia e na Europa, nós tínhamos o futebol sendo praticado exclusivamente por homens. Mulheres eram proibidas de praticar nessa época. Ainda hoje, existe esse pensamento que se torna tão atrasado. Imagina, será que uma ideia que surgiu há 3.000 anos antes de Cristo, de que mulheres não podiam jogar futebol, deve realmente ser reproduzida até os dias de hoje? É uma questão a se pensar, não é verdade? Vamos lá. Próximo registro aqui é de Florença, na Idade Média. Lá, os jogadores, além de usar os pés, podiam também usar as mãos. Eles podiam também agarrar a bola e sair correndo com ela, até que viesse alguém e conseguisse tomar. Era um jogo com regras um pouquinho diferentes, mas ainda é considerado um dos antepassados do futebol. Em seguida, nós temos o registro mais curioso dessa modalidade. Lá em Gália e na Bretanha. Nessas localidades, era permitido dar chutes, socos e rasteiras no meio do jogo. Você tá lá, o cara tá jogando lá. Você quer pegar a bola dele, você vem dar uma rasteira nele, pega a bola. E tá tudo certo, tudo dentro da regra. Os adversários podiam trocar socos, chutes e nada acontecia. Não tinha nenhuma punição, era totalmente permitido, tudo normal. Então, galera, só que essas regras não combinadas, não elaboradas, geravam muitos conflitos. Porque, por exemplo, se você ia jogar futebol em outro vilarejo, lá podia pegar com as mãos. E no seu vilarejo você estava acostumado a jogar só com os pés. Essa questão acabou gerando muitos conflitos. Foi aí que na Inglaterra, um grupo de
estudantes, criou 11 regras básicas para essa modalidade. Foram as primeiras 11 regras do futebol. Eles escreveram essas regras em papéis, pegaram esses papéis e colaram nas árvores por diversos vilarejos. E assim as pessoas conseguiram tomar ciência dessa modalidade. O futebol acabou se popularizando ainda mais. Essas regras, elas eram claras e objetivas. E elas tornavam o jogo muito mais sistematizado e organizado. Entre essas regras estava o fato de que o futebol deveria ser jogado em um espaço delimitado. A partir daí, não se poderia mais seguir infinitamente jogando de vilarejos para vilarejos até o fim. Precisaria-se de um espaço delimitado. E, além disso, não poderia também lançar com a mão. Foi aí, através dessa sistematização, dessa organização, que o futebol começou a se tornar uma modalidade oficial, um esporte oficialmente se falando. E acabaram surgindo estudiosos sobre essa modalidade. Várias pessoas por toda a Inglaterra e por todo o mundo começaram a estudar sobre o futebol. Não estudar somente essas 11 regras que já foram criadas, mas estudar também novas possibilidades. Então, galera, vocês lembram do que nós vimos no começo desse ano, que era a diferença entre o esporte e o jogo? Para que uma modalidade seja considerada um esporte efetivamente, ela precisa ter uma entidade que organize os seus torneios, as suas regras em caráter mundial, certo? E essa entidade, ela é a FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A FIFA gerou também um conjunto de regras. Entre essas regras, a regra que garante a dimensão oficial do campo. Imagine, um jogador, se por acaso ele joga o Mundial, o campo tem 90 metros. Aí ele vai jogar a Olimpíada, o campo tem 200 metros. Será que ele conseguiria fazer um treinamento efetivo para atender a toda essa demanda? Dificilmente, não é verdade? Por isso, a FIFA atua para garantir a padronização das regras nos seus torneios mundiais. Então, galera, um dos itens dessa padronização é o campo. O campo, ele deve ser verde e deve ter uma medida específica. Aqui está destacado no nosso slide. Ou 120 por 90, 120 de comprimento por 90 de largura, ou ainda 90 metros de comprimento por 45 de largura. Esse campo, ele deve ser de grama ou natural ou sintética. Pode ser ainda no sistema que é denominado híbrido. O sistema que é denominado híbrido, que é o sistema que mistura os dois tipos de grama. Mas essa mistura, ela deve ser o mais homogênea possível, porque eu não posso ter um lado do campo com uma determinada qualidade e o outro lado com outra qualidade. Tem que ser uma mistura homogênea, que passe o mais despercebido possível. Antes, somente essa arquitetura para um campo de futebol era suficiente. Simplesmente botava-se uma arquibancadazinha aqui, uma arquibancadazinha do outro lado, e era realmente suficiente para atender a qualquer demanda do futebol. Mas hoje a tecnologia avançou bastante, não é verdade? E foi criada uma nova situação bastante polêmica para os jogos. Vocês vão concordar comigo. Olhem bem o que surgiu. Lembrando que nós estamos falando do ambiente físico do futebol. O campo, o ambiente físico. Ainda não vamos entrar nesse questionamento de aceitabilidade, se é válido, se melhorou, se não melhorou. Mas se tratando de ambiente físico, de estrutura,
foi exigido que no futebol criasse um novo ambiente, que é o ambiente para o VAR. O ambiente onde eu possa ter um espacinho reservado para o árbitro de vídeo. E esse ambiente ele deve ser dentro do ginásio, de acordo com as recomendações da FIFA. Mas alguns de vocês devem ter se perguntando o que é VAR? VAR é o árbitro de vídeo. Ele é usado quando o árbitro central ele tem alguma dúvida quanto a algum lance do jogo. Ele pede para que as diversas câmeras que estão posicionadas no campo sejam revistas, haja a revisão daquelas imagens. E esse árbitro não é somente mais um árbitro. Ele é uma equipe de arbitragem, uma equipe de revisão de imagens. E eles precisam de um espaço específico, um espaço reservado para que eles possam fazer esse trabalho com qualidade. E os estádios modernos precisaram se adaptar a essa nova realidade, precisaram construir esse ambiente para que o VAR pudesse ser adaptado. Vou mostrar aqui para vocês, no próximo slide, uma sala, a sala de vídeo, uma sala oficial. Vejam quantas telas, vocês podem abrir no slide de vocês depois, para ver quantas telas e quantas pessoas nós temos nessa situação. Quantas pessoas nós temos envolvidas nesse momento, né? Da revisão das imagens. Nesse espaço nós temos realmente muitas pessoas. Mas se por acaso um jogador de qualquer dos times entra ali naquele espaço reservado, ele vai ser expulso imediatamente. Então não é permitida a presença de jogadores na sala de vídeo. Dando sequência aqui, nós vamos ver que essa sala de vídeo, onde nós vimos várias telas, ela é localizada em algum lugar dentro do ginásio, um pouco mais distante do campo, certo? Mas agora, o árbitro central, ele não vai lá nessa sala um pouco mais distante para assistir às imagens. Ele tem uma área de revisão que é localizada em algum cantinho ali no campo, como nós podemos ver aqui no próximo slide. Essa área de revisão do VAR nos jogos deve ter pelo menos uma área de revisão, né? É o mínimo. Não é necessário que haja mais de uma área. Essa área de revisão, que é uma área do árbitro, ela deve ser reservada ali no campo. Mas se algum jogador, ou jogador substituto, qualquer jogador, chegar a se aproximar daquela área a fim de tentar interferir ou por qualquer outro motivo, ele vai receber um cartão amarelo. Então, proibido também o acesso dos jogadores à área de revisão dos árbitros. Dando sequência aqui, nós vamos falar da bola. A bola, para ela ser utilizada em uma partida oficial, ela precisa atender a diversos critérios, entre eles de dimensão, pressão e peso. E essas são características muito específicas, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe o que acontece se a bola apresenta um defeito no meio da partida? Será que se a bola furar, esvaziar no meio do jogo, ela pode ser substituída a qualquer tempo, o jogador só jogar aquela bola para lá e pegar outra? Será? É sobre isso que nós vamos falar agora. Se por acaso a bola está em disputa lá entre dois jogadores e ela apresenta um defeito, o árbitro vai fazer a substituição da seguinte forma. Ele vai pegar a bola ruim, vai desprezar, vai descartar, vai pegar uma bola nova e vai recolocá-la em jogo através do sistema de bola ao chão. Como é que é esse sistema? O árbitro simplesmente chega no local lá onde a bola estava, segura a bola com as duas mãos e deixa ela cair. Nós temos uma imagem disso aqui no nosso slide.
A diferença tá quando a bola ela apresenta defeito durante um tiro de saída, tiro de meta, tiro de canto, tiro livre, ou então tiro livre penal, qualquer um desses tiros que tem regras específicas. Se a bola apresentar defeito em algum desses momentos, o árbitro não pode chegar lá e fazer um procedimento de bola ao chão, certo? A bola deve ser recolocada na partida através das regras específicas desse fundamento, dessa cobrança, certo? Agora, se a bola apresenta defeito durante o tiro do pênalti, ela não vai ser simplesmente reposta de acordo com as regras. O jogador vai precisar repetir o chute. Mas para que ele repita esse chute, a bola não pode ter tocado em nenhum jogador, não pode ter tocado no travessão, não pode ter tocado nos postes da meta. Aí sim o tiro pode ser repetido. E lembrando que a bola não pode ser substituída em hipótese alguma sem a autorização do árbitro. Galera, para a gente concluir esse assunto de bola e substituição da mesma, eu vou resumir. Se a bola estiver em disputa, o que acontece? Bola ao alto. Se a bola estiver em tiro de meta, tiro lateral, segue a regra dessa cobrança. E se tiver em pênalti, só é repetido caso ela não tenha encostado em nenhum dos lugares que eu comentei com vocês, nem na travessão, nem nenhum jogador, certo, galera? Agora, nós vamos assistir a um vídeo com as melhores situações em que a bola furou no meio de um jogo. Galera, esse vídeo serviu para a gente ver que a situação de substituição de bola são bem mais frequentes do que a gente pode imaginar. Elas acontecem bastante durante as partidas, não é? Agora, nós vamos encerrar esse assunto de substituição de bola e nós vamos começar a falar da substituição de jogadores.
Substituição de jogadores, ela é um momento necessário para garantir a dinâmica da partida. Só que muitos jogadores acabam não ficando satisfeitos na hora de ser substituídos. Isso é uma atitude de anti-fair play. Não é um jogo limpo, porque um jogador que acaba saindo, batendo o pé, expressando a sua insatisfação, está preocupado somente com os seus interesses pessoais, esquecendo da coletividade. A substituição, ela é uma estratégia tática que pode ter vários objetivos. Pode ser que esteja ocorrendo um erro frequente, que um outro jogador que está do lado de fora pode entrar para suprir essa lacuna, para corrigir esse erro. Ou ainda, pode ser que o jogador que está lá em campo precise sair para ser poupado de alguma lesão. Ou ainda, nós temos a situação de que se uma equipe, por exemplo, estiver perdendo, ela precise de uma outra estratégia tática. Precise colocar um jogador um pouco mais rápido ou um jogador um pouco mais forte em determinada posição. Por isso, é tão importante que os jogadores aceitem o momento que forem substituídos. O número máximo de substituições em uma partida de uma competição oficial é de 5, estabelecido pela FIFA, confederações e associações nacionais. Mas como toda regra tem sua exceção, existem algumas competições de clubes e competições internacionais que têm um número máximo de 3 repetições. Isso vai sempre depender do regulamento. O futebol, ele é um esporte e, como tal, ele é sinônimo de disciplina. As suas regras precisam ser respeitadas e no momento da substituição isso não é diferente. Quando for acontecer uma substituição, o árbitro ele deve ser informado antes da realização dessa substituição. Não adianta substituir e depois ir lá informar para o árbitro, né? O árbitro tem que ser informado antes da substituição, porque ele é a autoridade ali naquele momento e, como tal, ele deve ser respeitado. E o jogador que vai ser substituído, ele também tem que respeitar algumas regras. Se ele já não tiver saído por algum motivo médico ou algum outro motivo, ele só poderá sair quando o árbitro autorizar. Ele precisa receber a autorização do árbitro para sair da partida. E essa saída, ela também não pode ser feita por qualquer parte do campo. Via de regra, ela deve ser feita pela linha delimitadora mais próxima. Mas se o árbitro, por qualquer questão, por razão de segurança, indicar, o jogador deve sempre escutar a orientação do árbitro. Ele pode dizer que ele deve sair pelo meio-campo ou por qualquer outro ponto. E essa saída do jogador, ela deve ser feita sempre de maneira disciplinada. Porque um jogador que sai à revelia, sai de uma forma mais rebelde, jogando a camisa, sem cumprimentar os outros jogadores, só traz prejuízos. É prejudicada a imagem do jogador, a imagem do time e a imagem do esporte como um todo. Ninguém ganha nessa situação de rebeldia. Esse jogador substituído, ele deve imediatamente deixar o campo e ir para a área técnica ou para o vestiário, exceto se houver no regulamento da competição a possibilidade de substituições ilimitadas, onde esse jogador que foi substituído vai ter a oportunidade de retornar ao campo, onde nós vamos ter a oportunidade de ver as regras para o jogador substituto. O jogador substituto, ele é o jogador que vai entrar no lugar daquele jogador que saiu. O que saiu é o substituído e o que entrou é o substituto. O substituto, que é o que vai entrar, ele também precisa receber a autorização do árbitro. E ele não pode entrar na partida a qualquer momento. Ele tem que esperar a paralisação.
E ele também não pode entrar por qualquer lugar. Ele tem que entrar pela linha do meio do campo. E somente depois que o jogador substituído tiver saído. Essas são as regras de substituição. E agora que nós já vimos como é substituída a bola, como são substituídos os jogadores de linha, nós vamos falar um pouquinho de como é feita a substituição do goleiro. A substituição do goleiro, ela apresenta regras mais simples. Qualquer jogador, ele pode trocar de posição com o goleiro. Pode ser qualquer um que esteja ali em campo. Só que, como em todo esporte, tem suas regras. O árbitro, como autoridade central ali naquele momento, ele deve ser informado dessa troca. E a troca tem que ser quando o jogo está paralisado. O jogo não pode estar em andamento para que haja a troca do goleiro. Galera, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. O que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para que vocês copiem esse conteúdo no caderno. Eu vou disponibilizar os slides aqui. Aí vocês baixem o slide na descrição da aula. Baixem, copiem e façam também as atividades que eu passei nas últimas aulas.